Olá, nós vamos falar hoje sobre a abordagem ecológica. A abordagem ecológica, ela foi apresentada, foi proposta em torno de 1979 e ela vê o sujeito como centro de um ambiente com o qual ele interage, portanto, influencia-o e modifica-o, ao mesmo tempo em que é por esse ambiente influenciado. É uma abordagem que não vê o sujeito, que é o indivíduo em desenvolvimento, portanto uma criança, como uma tábula rasa impactada pelo meio ambiente, mas como uma entidade dinâmica e em crescimento, onde a interação entre a pessoa, que é a criança, e o meio ambiente é uma interação bidirecional, uma interação de reciprocidade, onde, como foi dito anteriormente, ela interage modificando, influenciando, mas ao mesmo tempo também sendo influenciado por esse meio ambiente. E a abordagem ecológica entende o meio ambiente sobre o quê? O que é o ambiente para a abordagem ecológica? Não o meio ambiente, perdão. Mas o que é o ambiente para a abordagem ecológica? Então, o ambiente, em outras palavras, é aquilo que influencia o sujeito, né? E essa influência, ela não ocorre de uma forma por igual, porque os eventos, eles podem se dar em diferentes lugares e distância. Portanto, esse ambiente, ele é pensado como composto de várias estruturas sobrepostas, como se fosse uma cebola que é composto por várias camadas, ou uma figura concêntrica que tem várias núcleos, né? Várias estruturas, uma por dentro da outra, onde a mais próxima do sujeito, que é o seu cotidiano, casa, escola e o trabalho, ele denomina de microsistema, e a partir do microsistema ele passa às outras camadas mais externas, que ele denominou de mesosistema, exosistema e macrosistema. Então, esses 4 sistemas, eles ainda sofrem, né? Ele acrescenta, a abordagem ecológica ao sistema, ela acrescenta mais uma dimensão, que é o tempo, que é o cronossistema, onde esse tempo ele leva em conta, além daquele tempo relacionado às pessoas, que é o passar dos anos, o tempo também relacionado ao ambiente, que são os eventos históricos pelo qual essa criança vai perpassando ao longo da sua vida. São os ciclos econômicos que passa o país onde ela vive, as guerras, né? Entre outros aspectos gerais do momento histórico. Então, além desse sistema que é composto por, como se fosse uma camada de cebola, existe também a questão do tempo. Né? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre a abordagem ecológica, o sistema, essa forma, né, esse modelo sistêmico, né, onde, ainda que todos os elementos se influenciem, né, e influencia a constituição do sujeito e se interferencia no sistema, os efeitos da região mais próxima desse indivíduo, da criança, são os mais marcantes, ou seja, os sistemas ambientes que compõem o microsistema, esse daqui é aquele onde mais ela vai sofrer influências marcantes. Então, vamos ver cada um desses. Bem, primeiro a gente tem o microsistema. Né? Então, o microsistema ele vai ser caracterizado por um padrão de atividades, interrelações pessoais e papéis experimentados pela criança num dado ambiente com características físicas e materiais específicas. Por exemplo, o ambiente é o local onde a pessoa pode interagir face a face, seja casa, a escola ou creche, né, o bairro, o ambiente religioso. Então, esse onde a criança ela interage face a face, que transita pelo cotidiano, é que compõe o microsistema. E ele é também caracterizado por um padrão de atividades. Cada ambiente desse que compõe o microsistema, ele tem atividades específicas, interrelações pessoais e papéis. Por exemplo, em casa,
Em casa, a criança ela tem um papel, ali ela é filho. Ali naquele sistema, ele é filho. A inter-relação que existe, de pessoais que existe ali, é diferente das inter-relações pessoais que vão existir no bairro e na escola. Por quê? Porque são atividades diferentes e aquela criança vai estar exercendo papéis diferentes. Na escola ela não é filha, na escola ela é aluna. Então são outras inter-relações pessoais. Assim como as atividades que ali ela vai desenvolver são outras. Então é isso. Então esse microsistema é aquele ambiente, aquele local onde a pessoa vai interagir face a face e que também cada uma delas compõe um padrão de atividade, inter-relações pessoais e papéis que são vividos para cada um daquele ambiente. Aí você tem a camada após o microsistema que ele denomina de mesosistema, que é caracterizado pelas ligações entre dois ou mais sistemas, né? Esses sistemas são relacionados entre si de vários modos. Então, ele pode se formar ou se ampliar sempre que a pessoa em desenvolvimento entre no novo sistema. Então, nesse exemplo, nós temos no microsistema 4 ambientes que compõem aí o microsistema: casa, escola, bairro, ambiente religioso. Então, o mesosistema seria o quê? A inter-relação entre dois ou mais ambientes que compõem o microsistema: casa, ambiente religioso, escola, casa, escola, bairro. Se a criança, por exemplo, hoje, a criança não vai só para a escola, ela vai para o reforço, ela vai para o balé, ela vai para o passeio, ela vai para o judô. Então, cada um desses compõe o quê? Mais um ambiente que comporia o microsistema, que podem se relacionar entre si, que aí vai se dar o mesosistema. E aí, depois do mesosistema, a gente tem o exosistema, que são compostos pelas instituições nas quais as crianças não estão diretamente ligadas, né, mas das quais recebem influência. A mídia, a criança não está diretamente ligada à mídia, mas recebe influência. Não está ligada diretamente ao ambiente de trabalho dos pais, mas recebe influência das instituições. Então, o exosistema seria isso, aquelas instituições onde a criança não está diretamente ligada, mas da qual recebe influência da mesma. E o macrosistema seria todos esses sistemas, eles são organizados, né, em termos de crenças e das ideologias dominantes na cultura, que compõem o macrosistema. Então, a criança também recebe influência disso, da forma como esses sistemas todos, que vêm depois do macrosistema, recebem influência tanto da ideologia dominante quanto das crenças. Então, esse é a abordagem ecológica, né? A teoria ecológica do sistema, que ela vai se apresentar como uma perspectiva interessante para estudar as relações dinâmicas entre a pessoa em desenvolvimento e os contextos em que está inserida, pois ela permite, a abordagem ecológica permite entender o desenvolvimento humano como um fenômeno dentro do conjunto de sistemas em constante interação. Então, nós ficamos por aqui. Finalizamos mais uma videoaula e até mais.